Mas, amados irmãos, um judeu, ou um árabe, ou um oriental, ele raríssimas vezes ele falaria em público da sua mulher. Conta-se que um pai de família viajou para longe, um árabe viajou para longe e mandou uma carta para casa. Era negociante, aqueles que andavam e não raras vezes ele ficava em casa, mas viajando longe, ia se tardar em voltar, ou de fato queria mandar notícias, mandou uma cartinha, e quando endereçou a carta só tinha filhas, mas ele colocou o nome de um filho que ele desejaria ter e não tinha, porque era indecoroso escrever para mulheres. Nenhuma carta era endereçada às mulheres. Então a carta vinha o nome do filho, mesmo que ele não tivesse filho nenhum. E quando a família recebesse, vendo o nome de um filho e o sobrenome do marido, ia saber que aquela carta era para aquela família. Então, amados irmãos, nunca alguém diria: olha, eu casei, acabei de casar, eu estou em núpcias, eu estou comprometido com a minha mulher. Não se falaria desse assunto em público. É bem verdade que se esse termo aqui, acabei de casar, ou casei hoje, casei essa semana, num casamento, numa cidade pequena, nunca teria 2 banquetes, um perto do outro. E é claro que esse judeu, ele de fato não queria ir. Lá em Deuteronômio 20, verso 7, também 24, 5, se os irmãos quiserem dar uma olhada lá, ali fala de que qualquer pessoa que estava em lua de mel não ia para a guerra. Ele não ia para a guerra. E inclusive aqui em Deuteronômio diz o seguinte: olha, se você se casou, volte para casa, porque para que não aconteça que você estando em guerra, você morra em guerra e outro tome conta de sua mulher. E ninguém saía para a guerra se estivesse casado somente depois de um ano. Um ano ele ficava em casa sem ser convocado para a guerra. Deuteronômio 20, verso 7, e 24, verso 5. Então, amados irmãos, se ele tivesse acabado de casar, não teria 2 banquetes naquela mesma cidade. Mas se ele tivesse casado e já tivesse alguma semana, um mês, algum tempo, o banquete seria no finalzinho da tarde. Por que não ir e voltar para a sua casa a tempo de cuidar da sua esposa? E ele já havia confirmado o primeiro convite, mas no segundo ele mostrou que não queria participar. Por isso, amados irmãos, agora surge um convite para aquele banquete. Um convite inesperado. Aquele homem de família não ficou zangado, não jogou tudo fora, não virou a mesa, não ficou frustrado porque o seu povo convidado não era digno, não quiseram comparecer. Aqui diz então ele o seguinte: numa atitude inusitada, numa atitude de graça, ele então disse para os seus servos: ide e saí depressa pelas ruas e bairros da cidade, trazer aqui os pobres, aleijados, mancos e cegos. Geralmente para um banquete só era convidado celebridade. Para um banquete só era convidado pessoas finas, pessoas bem relacionadas, pessoas que podiam trazer algum bem social, ou algum status, pessoas que de fato fizessem parte do relacionamento da família. Dificilmente um pobre, um aleijado, ou alguém disso, a não ser se fosse parente, viria para um banquete. Mesmo porque, não só pelo status, mas porque não tinha até mesmo como contribuir, como dizer: olha, eu vou na tua casa participar de um banquete e você um dia vem na minha casa para participar de um banquete. O pobre não pode fazer isso, não pode se dar o luxo de um banquete assim. E por isso, amados irmãos, quando Jesus diz: olha, chama todos os aleijados, aqui estava dizendo: olha, os fariseus, os rabinos, os mestres de Israel não entenderam que eu vim para convidar o meu povo. Mandou convidar então os simples de Israel, aqueles que não tinham nada a ver com a elite, nada a ver com essa casta, mas chamou os simples. E aqueles simples vieram sem poder retribuir, vieram sem poder dizer: olha, eu não posso dar um outro banquete, eu não sou indigno, não tenho nem roupa para ir para esse banquete. Mas eles vieram, não se desculparam. E é tão interessante, amados irmãos, que quando aqui diz: olha,
ainda há lugar, então você sai e vai agora pelos valados e pelos caminhos, fora da cidade. Vai buscar aqueles que estão fora, os gentios. Vai buscar os pagãos, vai buscar aqueles que não são judeus. Vai buscar aqueles que você encontrar no caminho. E outro, força-as a entrar em minha casa para que ela se encha. Ou seja, é tão inusitado o convite da graça, que não há como merecer esse convite, não há como retribuir, não há como recusar esse convite. Mas é tão inesperado que ele foi batido por 2 vezes. Sai e busque esse povo. Mas tem lugar ainda. Sai de novo e busque esse povo. Interessante, amados irmãos, que não esperou aqui dar resposta. Eles vieram e ficou em aberto o convite. Sai pelos caminhos e valados e convida para que a minha casa se encha. Ficou em aberto. Até hoje Deus quer que a casa se encha. Até hoje Deus tem uma porta aberta. Até hoje o Evangelho ainda é uma realidade. Por isso, irmãos, esse banquete espiritual é o nosso banquete dia a dia aqui. Nós nos servimos da graça de Deus, da bênção de Deus. E nós temos que agora compartilhar isso com não crentes, compartilhar com pessoas que nós amamos. E nós não fazemos força para que eles estejam aqui, não forçamos a entrar. É indecoroso às vezes a gente sair e insistir com um amigo: olha, hoje é um culto especial, vamos na minha igreja, vamos na casa de fulano tal, um culto de oração, ou um culto, ou um estudo bíblico. Ainda há lugar. Algumas máximas, irmãos, que nós vimos aqui nessa parábola. Nenhum homem entra no reino de Deus sem ser convidado por Deus. O judeu foi convidado e não aceitou o convite. O gentio foi convidado, muitos aceitaram. É claro que alguns judeus também aceitaram e até hoje ainda aceitam, mas na sua maioria não. Mas nenhum homem em qualquer época do mundo, em qualquer situação de qualquer nação, entra no reino de Deus sem ser convidado. Isso é uma máxima dessa parábola. Nenhum homem pode permanecer do lado de fora, a não ser pela sua própria escolha. Então, se você não quer aceitar, você vai ficar do lado de fora, porque eu tenho lugar para outro aqui. Se você não quer, o teu lugar vai ficar preenchido por outro. Deus não se faz de rogado, Deus não fica esperando e se lamentando. Ele chama outro, e chama outro, e chama outro. O homem não pode salvar-se a si mesmo, isso é verdade. Só Deus pode fazer. Mas o homem pode condenar-se a si mesmo, pelo simples fato de rejeitar o convite de Deus. E a maior tragédia do homem, que é o que acontece nesse banquete, a maior tragédia não foi os judeus verem aquela casa se encher de pobres, que para eles era um escândalo. Mas a maior tragédia foram eles não terem aceitado esse convite, porque se tornaram indignos. Se o homem não aceitar o convite e rejeita a maior dádiva que é o céu, esta é a maior tragédia para Deus. Por isso, amados irmãos, Deus, Ele continua nos convidando hoje. É o banquete messiânico. O Messias chama. Desculpas há, e pessoas até hoje desculpam-se. Desculpam-se até mesmo porque são crentes. Ou pedem desculpas porque são judeus. Pedem desculpas porque foram convidados, mas não estão com vontade de vir para o convite, ou aceitar o convite. Pessoas até hoje rejeitam convites. Involuntários. Não querem se candidatar aos convites, em qualquer época. Convidados indignos. Isso Deus conhece, Deus sabe. E nós temos que trabalhar para que nós encontremos os dignos convidados. A graça é tão incrível que se exige rogos especiais para que a pessoa de fato creia e aceite esse convite. Se convença de que o convite é genuíno, é verdadeiro. E é para um banquete, é para a vida eterna, é para a salvação. Essa parábola nos ensina uma coisa importante. É a missão do servo. Sair para convidar, sair para chamar as pessoas. E o servo imediatamente saiu, e imediatamente voltou dando o resultado. Esse é o trabalho do servo.